David Hume foi um filósofo e historiador escocês nascido em 1711 e falecido em 1776. Está entre os pensadores que mais contribuíram para o surgimento da psicologia como ciência. Hume estudou na Universidade de Edimburgo e, ao contrário da maioria dos filósofos de seu tempo, nunca foi professor universitário. Ele trabalhou brevemente no comércio, depois se tornou professor particular, bibliotecário e secretário profissional. Foi indicado 2 vezes para trabalhar no ensino superior, mas o clero escocês fez oposição, pois Hume era cético em relação às crenças religiosas e seus atritos com a igreja eram constantes. Hume considera que o todo, ou seja, a criação, é um mistério, um enigma, e quanto mais buscamos explicações, mais geramos dúvidas e incertezas. Para ele, a religião era tanto irracional quanto impraticável. O temor a Deus e ao inferno já não exerciam grande influência sobre a conduta das pessoas como a igreja supunha. Os pecados mortais eram invenções, assim como a recomendação de se evitar certos alimentos e as exigências de se frequentar os rituais da igreja. Nada disso é visto como racional por Hume. Além do mais, ele entende que a religião gera perseguições cruéis, fanatismo, brigas entre diferentes grupos religiosos, brigas entre a igreja e os poderes civis, além da censura aos que interpretam a religião de forma não ortodoxa. Para Hume, entender a natureza humana é essencial e cabe à ciência fazê-lo. Assim, ele propôs uma ciência do homem, uma ciência dedicada ao estudo da natureza humana. Essa ciência deveria estar apoiada na filosofia empirista, que defende que as únicas fontes confiáveis de informações sobre a realidade são a experiência e a observação. Deveria também estar apoiada na ciência newtoniana, que já estudamos no vídeo sobre Newton. Hume queria fazer pela filosofia moral o que Newton fez pela filosofia natural. A filosofia moral seria mais ou menos o equivalente ao que chamamos hoje de ciências sociais. Já a filosofia natural seria o equivalente às ciências físicas. A ciência do homem, proposta por Hume, seria uma ciência experimental, pois os experimentos eram tão úteis às ciências físicas que também deveriam ser utilizados no estudo do homem. Entretanto, Hume não via os experimentos na ciência do homem da mesma forma que eram empregados na ciência física. Mas por quê? Bom, os filósofos naturais faziam experimentos manipulando uma variável ambiental, como a temperatura, por exemplo, e verificando o efeito dessa manipulação em outra variável, como a coloração de uma substância qualquer. Nesse caso, as 2 variáveis podem ser observadas e mensuradas. No caso do comportamento humano, as principais variáveis envolvidas nesse sistema são variáveis cognitivas, e elas não podem ser observadas diretamente como se observa a temperatura ou a coloração de uma substância. Então, qual o significado de experimento para Hume? Hume entende como experimento na ciência do homem a observação cuidadosa das relações entre 2 experiências, bem como a observação cuidadosa das relações entre uma experiência e um comportamento. Ou seja, Hume quer entender como as nossas experiências no mundo influenciam os nossos comportamentos, numa relação de causa e efeito. Note que Hume deseja considerar apenas o que é observável, pois seu objetivo é combinar a filosofia empírica dos filósofos que o antecederam com os princípios da ciência newtoniana. E vale ressaltar também que, embora Hume admirasse profundamente o trabalho de Newton, ele utilizou muito mais o método indutivo de Francis Bacon e muito pouco o método dedutivo empregado na ciência newtoniana. No vídeo sobre a filosofia de Francis Bacon, já estudamos a diferenciação entre os métodos indutivo e dedutivo.
Todo o conteúdo da mente, segundo Hume, é proveniente da experiência sensorial. E, assim como John Locke, que já foi estudado em vídeos anteriores, Hume acredita que as ideias podem surgir tanto da experiência sensorial direta, quer dizer, do nosso contato com o mundo, quanto da reflexão sobre experiências sensoriais que tivemos anteriormente. Mas Hume também tinha discordâncias com Locke. Locke considera que o mundo físico pode ser conhecido diretamente pelos sentidos. Hume discorda, e nesse ponto ele termina por concordar com George Berkeley, o filósofo que estudamos no vídeo anterior. Hume e Berkeley consideram que o mundo não pode ser conhecido diretamente, que a mente recebe apenas as impressões oferecidas pelos sentidos a respeito desse mundo, ou seja, a mente não se relaciona diretamente com o mundo físico. Existe uma espécie de filtro entre a mente e o mundo. Então, Hume e Berkeley pensam da mesma forma? Apenas nesse ponto. Berkeley, como vimos, nega a existência da matéria. Para ele, o mundo material é um conjunto de ideias na mente de Deus. Hume, por sua vez, discorda disso. Ele acredita que a existência da matéria é inegável. Em resumo, Hume acredita que a matéria existe. Acredita que as nossas ideias são frutos da experiência sensorial nesse mundo material. E acredita que a mente recebe apenas impressões oferecidas pelos sentidos, ou seja, a mente não interage diretamente com o mundo, e sim através dos sentidos. Por isso, a mente só conhece o mundo de forma indireta. Hume considera que existem dois tipos de impressões: impressões fortes e impressões fracas. As impressões fortes são as percepções sensoriais, as paixões e as emoções. Segundo Hume, essas impressões são fortes por conta da vivacidade que apresentam. Vivacidade que lhes permite impressionar a mente de maneira profunda, invadindo nossos pensamentos e nossa consciência. Já as impressões fracas são as ideias. Ele chama de ideias as imagens mentais fracas que usamos rotineiramente em nossos raciocínios. Essas imagens não resultam da experiência direta oferecida pelos sentidos, e sim da reflexão e da imaginação. A imaginação se alimenta das impressões fortes dos sentidos e, a partir delas, gera imagens fracas que não estão baseadas em experiências reais, mas em processos mentais. No próximo vídeo, conheceremos como Hume entende a imaginação, a associação entre ideias e as relações de causa e efeito.